Edgar, tudo bem contigo? Bom dia, Mauro, tudo bom? Bom dia, comunidade Fórum. É isso aí, que bom que você articulou. Deixa eu trazer primeiro um que é meio da casa, Sérgio Amadeu, e aí a gente faz aqui o comitê de recepção para o Rafael e para a Ramênia. Professor Sérgio Amadeu, tudo bom? Tá sem som, tá sem som. Tá me ouvindo ou não? Agora sim. Agora foi. Legal. Tava fora aqui. Muito bem chegado, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Legal, um prazer estar aqui novamente. Legal. Muito bom. Ramênia Vieira, onde está você, Ramênia? Ah, chegou a imagem. A conexão parece que não está muito boa, mas vamos lá. Ramênia Vieira do Intervoz. Alegria te conhecer, Ramênia. Muito bem chegada. Oi. Bom dia, Ramênia. Num debate sobre mídias digitais, a gente está com problema de conexão. Bom dia. Tem muito a ver com o espírito das redes do Brasil. Ramênia, o meu tá ruim para vocês? Tá ruim. Nossa, porque aqui tá tão bom. Vamos ver se estabiliza a conexão. Fica aí, muito bem chegado. Será que é melhor eu sair e entrar de novo? Boa, faz isso. A gente te espera aqui. Vai lá. Rafael, opa, tirei o Sérgio. Rafael Zanata, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Mauro? Bom dia, Edgar. Oi, Serginho, tudo bem? Tudo bem, Bom dia, Rafael. Eu vou começar enquanto a Ramênia vai voltando aqui. Já vai voltar? Sim. É isso aí. Antigamente a gente tinha um negócio que era como é que era? Ctrl Alt Del. Acho que nem existe mais Ctrl Alt Del. Ainda tem? Existe. Ainda dá para fazer o Ctrl Alt Del? O Ctrl Alt Del nas redes sociais é sair e voltar para a live. Na verdade, isso é uma prática que é uma mística. Funciona, tem vezes que não funciona. Da mesma maneira, essa coisa de sair e voltar, às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes não funciona. Vamos começar. Eu queria, como eu disse... tá aqui a Ramênia, chegou de volta. Oi, Ramênia. E agora tá melhor? Vamos lá, vamos. Esperamos uma boa conexão. Deixa eu botar você aqui no alto, ao lado do Edgar. Deixa eu ver aqui para baixo. Peraí. Então, deixa eu começar mostrando o que o Lula falou. Foi surpreendente, não estava na previsão, na diplomação dele, ele falar sobre regulação das mídias. Uma fala curtinha dele, a partir daí, passo para ti, Edgar, para abrir o debate. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa ser dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Tá aí. Lulão falando de mídias e regulação. Surpreendente. Fala, Edgar. Comanda o show. Bom, Mauro, eu acho que assim, a gente está passando por um momento peculiar aí na sociedade, devido também ao grau de importância que as redes sociais assumiram na nossa vida, né? E eu queria começar citando dois casos recentes que influenciou aí a vida de todo mundo, que é a questão da pandemia, né? Porque nós tivemos uma onda de desinformação, infelizmente liderada pelo presidente da República, né? Em relação a vacinas, em relação a medidas sanitárias, e que teve as redes sociais como veículo de propagação, de desinformação, né? Nós vimos episódios lamentáveis durante
a pandemia, e influenciadores e canais monetizando em cima de desinformação, né? Girando aí cifras altíssimas, e isso gerou um custo para a sociedade muito alto, né? Quantos leitos de UTI não foram ocupados porque as medidas sanitárias não foram adotadas, né? Quantos leitos de UTI não foram ocupados porque a população não se vacinou na intensidade, na velocidade com que deveria. Então, isso utilizou as redes sociais como um veículo para essa desinformação, que gerou um custo altíssimo para o Estado, e isso, além de gerar um custo alto para o Estado, gerou monetização para influenciadores e para canais, né? Então, teve gente que ganhou dinheiro com essa desinformação. E o outro que acabou de sair desse processo, que foi a questão da descredibilização do processo eleitoral, né? A extrema-direita utilizou as plataformas digitais para desacreditar o processo eleitoral, gerando um custo social enorme, né? Um custo para a democracia enorme. E, inclusive, aí, se a gente tomar como paralelo a decisão do Alexandre de Moraes, ele calculou a multa para o PL, para o partido PL, quando entrou ali com a queixa, né, com o recurso, questionando as urnas. Falou, olha, se a gente tivesse que substituir todas essas urnas aqui, seriam não sei quantos milhões, então tá aqui 2% de multa para vocês. E aí, o que eu queria colocar aqui para iniciar o debate a liberdade que as plataformas têm de monetizar em cima de assuntos que causam prejuízos a toda a sociedade, né? Que não causa prejuízo só à honra de uma pessoa ou, né, questões que podem ser resolvidas ali na questão civil, mas elas causam prejuízo a toda a sociedade. E aí, para concluir aqui a introdução, o Intervozes teve uma experiência bastante interessante com o caso do João Kleber, né, que depois acho que a Ramênia poderia nos contar sobre isso, que o Intervozes conseguiu ganhar a ação da Rede TV utilizando o direito difuso, né, falando, olha, vocês causaram aqui um problema para toda uma parte da sociedade e tem que responder por isso. Então, o que eu queria deixar de questão como a gente contestar essa liberdade das plataformas de monetizar em cima de questões que causam prejuízos sociais, né, a grande parcela da população, e quais seriam os melhores caminhos de regulação. Já que você mencionou a Ramênia, vamos começar por ela. Ramênia, por favor. Bom dia, pessoal. Então, eu vou começar falando sobre essa questão. O Edgar me pediu para falar um pouco sobre a questão do direito de resposta, para a gente tentar trabalhar isso junto com uma regulação de plataforma. O direito de resposta, ele foi um caso, assim, eu acho que um dos grandes casos da radiodifusão, onde a gente conseguiu realmente fazer alguma coisa contra um programa, né? Então, a gente tinha várias ações em vários estados, no Ministérios Públicos de vários estados, trabalhando sobre essa questão de violação de direitos em vários programas, e a gente não conseguia também emplacar que avançasse em alguma coisa. Então, esse direito de resposta, ele vem... A gente até se assusta com a rapidez que ele também foi julgado e foi garantido, né? Só que a gente passou por várias questões antes, né? Então, assim,
contextualizando primeiro, né? Em outubro de 2005, o Ministério Público Federal, junto com 6 organizações, vale citar, o Intervozes estava à frente, mas nós também tínhamos outras 5 organizações que eram ações de direitos humanos, mais especificamente na questão de direitos tanto reprodutivos quanto direitos também de diversidade sexual, né? Tinha a ação Brotar pela Cidadania, de diversidade sexual, a Associação da Parada do Orgulho de Gays e Lésbicas. Eu estou esquecendo aqui outras entidades, mas a gente trabalhou em conjunto com mais outras 5 entidades que vale a pena a gente frisar. E aí a gente teve uma grande parceria dentro do próprio Ministério Público, que foi o Sérgio Suyama, que entrou com essa ação, fez a petição, né, e trabalhou na tentativa. A gente tinha tentado várias vezes entrar com uma ATAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta. Só que a ATAC, como ela é um termo que você tenta dialogar também com a empresa, ela nunca estava sendo efetiva. Então, o Sérgio Suyama, ele tomou a frente e redigiu uma ação, né? E aí, nessa ação civil pública contra a Rede TV e contra o João Kleber ele tinha 2 programas dentro da Rede TV, que era um programa dentro da tarde, que era A Tarde é Quente, e o outro programa, que agora eu não estou lembrada muito bem como é que era, mas era um programa noturno. Esse programa noturno, ele ainda estava dentro da questão da classificação indicativa, então ele estava no horário adequado, na classificação indicativa. Porém, nesse programa da tarde, ele estava sendo veiculado às 4 horas da tarde, no horário onde estava crianças, adolescentes, com acesso a esse tipo de programação. E a programação dele, ele era muito focado na pegadinhas com coisas que violavam os direitos humanos mais fortemente sobre homossexuais, né? Então, tinha inclusive violência contra homossexuais na rua, sabe? Uma pessoa se passando por homossexual e aí fazia alguma coisa na rua e essa pessoa era agredida, e isso estava gerando vários problemas, né? Então, foi pedido assim que fosse banida a veiculação de conteúdos humilhantes, né? Esse tipo de pegadinha. E aí a ação civil pública, né, do Sérgio Suyama, ele pediu a cassação da concessão pública, já que a gente estava pedindo um ataque e eles não estavam aceitando, não estavam colaborando com ataque, né? Ataque é o termo de ajustamento de conduta, né? E aí, então, ele pediu a cassação por violar direitos humanos, pediu também que fosse feito o pagamento de 10% do valor que a Rede TV, naquele momento, informava que era o que ela recebia, e pediu também que fosse feito um direito de resposta por 60 dias, né? Aí, isso foi em outubro de 2005, então foi bem rápido. Em novembro, a gente já teve um retorno de uma liminar que pediu também a suspensão imediata do programa. Da Tarde é Quente, no caso, né? O segundo programa dele não teve essa questão, porque a gente trabalhou também com a questão da classificação indicativa. E aí a gente conseguiu que tivesse 60 dias de uma programação sobre direitos humanos, contra a discriminação por orientação sexual, com custos arcados pela própria emissora. Só que o que aconteceu foi que a Rede TV ignorou, mesmo a juíza, no caso, era a juíza federal Rosana Vidor, que ela concedeu a liminar, e a Rede TV não aceitou receber. Os funcionários da Rede TV não aceitaram receber a liminar. Então, como teve uma reiteração constante desse comportamento, eles entraram com uma outra liminar foi assim, entregou pessoalmente à Rede TV o material. A gente já tinha até produzido um material para começar a divulgação, porque tinha uma data para começar, e como eles não receberam nem o material,
foi feito um outro processo que foi aceito na mesma hora, né? Foi feita uma petição que foi acatada imediatamente e foi suspenso a programação da Rede TV. Então, quem ligou a TV no dia 14 de novembro, a partir das 21 horas, já viu a Rede TV bloqueada. Na verdade, ela estava chiando para quem ligou a TV para assistir aquela programação. Então, isso gerou, assim, aí sim a Rede TV se mexeu. Por quê? Mexeu com patrocinadores também. Os patrocinadores começaram a ir atrás da Rede TV, a procurar aí, assim, o que está acontecendo e tal. No dia 15, que era um feriado, né, 15 de novembro, a Rede TV procurou o Ministério Público e essas 6 entidades que moveram a ação civil pública, né, com uma proposta, e aí sim ela fez uma contraproposta, né, e aí virou um ataque mesmo, que era de veicular durante 30 dias uma série de programas sobre direitos humanos e que seriam produzidos pelas 6 entidades em conjunto com o Ministério Público, caracterizando como direito de resposta daqueles que foram violados, né, e desrespeitados. Então, foram 30 programas sobre vários temas. Inclusive, o primeiro programa a gente fez sobre direitos humanos, num alinhamento geral, até para quem estava chegando ali naquele momento saber do que se tratava e por que nós estávamos ocupando aquele horário. Nós ficamos na programação no horário de 17 horas até as 18 horas, né? A gente tinha 1 hora por dia durante 30 dias. E o último programa foi direito do telespectador, exatamente para compreender também essa questão dos direitos que você tem, não como consumidor, mas como a questão de uma TV ser uma concessão pública. E, no caso, você tem dentro da própria Constituição de 88 algumas diretrizes para essa concessão, né? Então, como violou vários direitos dentro dessa concessão, a gente conseguiu essa ação, né? E aí, dentro da contraproposta também, eles deram R$200 mil para a produção dessa programação e outros 400 mil para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, né? E assegurou que não iria ofender mais os direitos humanos. Então, tinha também uma questão, e para isso a gente também retirou, né, a ação primeira, né, que era pedido de cassação da concessão da Rede TV. Então, foi fechado isso. Então, a gente também reforçou a necessidade de atender a classificação indicativa. Classificação indicativa hoje, que não é da mesma forma, né? Hoje você só coloca a classificação indicativa, mas não tem mais problema de horário que ela vai entrar, mas naquele tempo você tinha as programações com os horários que elas poderiam entrar. E aí a gente começou o direito de resposta no dia 12 de dezembro, e foi até o dia 20 de janeiro de 2006. E outra coisa, assim, outro programa eu vi na TV, que era o da noite. Acabou que a gente ganhando essa TAC, a gente fechando essa TAC, a própria Rede TV, ao tentar reformular o programa do João Kleber, percebeu que o corte das pegadinhas e do teste de fidelidade, que eram os dois que infringiam mais os direitos humanos, não tinha conteúdo para o programa, né? Então, eles acabaram encerrando sua parceria com o João Kleber também. Foi até mais ou menos no mesmo período que depois João Kleber foi fazer um programa parecido em Portugal. Porque aqui no Brasil ele já não tinha espaço depois desse problema, né? E aí a gente discutiu toda essa questão dos direitos humanos em 30 programas, tinha vários temas, desde direito à saúde, direito à cidade, direito à mobilidade, direito à diversidade, especialmente a questão de direito, a questão de gênero e a questão também dos direitos sexuais. A gente fez 2 programas de direitos sexuais e esses programas, alguns deles ainda tem na internet, se procurar, vocês encontram alguns deles, e tem também o livro que está dentro do site do Intervoz falando sobre todo esse trabalho, né? Uma Legal. Coisa
dentro desse projeto é que é a centralidade da mídia na nossa sociedade desde a formação de valores, e isso foi uma questão que a própria juíza colocou, né, que há deveres que são constitucional e estão estabelecidos dentro da Constituição, né, que os concessionários de TV devem cumprir e que dizem respeito à dignidade humana, à honra, à liberdade e à privacidade alheias, né? E acho que isso tem muito a ver, nessa parte, com a regulação. Apesar das peculiaridades de ser uma concessão pública, nós temos deveres dentro da Constituição que também passam pela questão que a gente fala dentro da regulação de plataformas. E aí eu fico para falar mais depois. Legal. Ramênia, muito legal. Brasileiros e brasileiras são muito gratos a Intervozes. Não posso dizer o mesmo de portuguesas e portugueses. Não é? botaram o João Kleber para lá. Muito legal. Essa história realmente é uma referência, né, nesse debate sobre regulação das mídias no Brasil. Rafael, vou deixar o Sérgio Amadeu, que está aqui embaixo ao meu lado, para encerrar essa primeira rodada. Eu queria te ouvir, Rafael. Prazer você estar aqui, prazer te conhecer. Obrigado, Mauro. Bom dia para todo mundo. É muito bom ver também milhares de pessoas conectadas, né, de manhã para ouvir, para conversar sobre esse tema de regulação de plataformas, porque o assunto é seríssimo. E o Edgar foi muito certeiro. O Edgar foi, acho que no cerne da questão, né? A pergunta do Edgar, que é: vale a pena, né, socialmente, né, aceitarmos, enquanto um pacto social, né, coletivo, um modelo de negócios que é profundamente extrativista de dados pessoais, né, e que monetiza e vai gerando receita a partir de efeitos que são negativos socialmente, né, como, por exemplo, a exploração econômica da desinformação, a radicalização dos discursos, que é um filão muito importante também de negócios, né, ganha-se muito dinheiro, né, a partir de modelos de negócio que são de exploração de dados pessoais, de metadados, que são os dados sobre o modo como os grupos se organizam, como eles trocam informações, a identificação de tendências de comportamento, né? Porque, fundamentalmente, né, o que as plataformas, o tipo de capitalismo estruturado, né, no qual as grandes plataformas são grandes pioneiras, né, desse modelo econômico, é um modelo econômico no qual a extração de valor se dá a partir de uma antecipação dos comportamentos futuros. Então, o valor gerado, que se para em pé até agora, isso também é questionado, né, o quanto que é possível, de fato, inferir precisamente o comportamento para gerar receita por publicidade, né, mas o valor, né, tem muita teoria de ciência econômica e de sociologia sendo feita hoje para explicar o problema do valor, né, como se extrai valor e o tipo de capitalismo nessas plataformas. Mas ele é fundamentalmente uma arquitetação, uma orquestração dos nossos comportamentos. E quando essa orquestração, né, se dá a partir de comportamentos socialmente indesejados, a gente tem um problema fundamental, né? E eu digo que não é um problema fundamental que está sendo olhado só pelo Brasil. Eu acho que essa discussão ela está acontecendo nas principais democracias do mundo. Os Estados Unidos estão há mais de 3 anos fazendo um grande trabalho de redesenho do que eles chamam de vigilantismo comercial. Existe hoje inclusive encerraram uma grande consulta pública com participação de centenas de ONGs nos Estados Unidos para avaliar o que é a Federal Trade Commission, que é o órgão que basicamente regula as questões de consumidor e concorrência nos Estados Unidos, é um órgão de mais de 100 anos, né, respeitado. O que eles vão fazer a respeito de uma redefinição do que é permitido em termos de modelo de negócio, né, como uma forma de atacar a raiz do problema. Porque o Sérgio sabe bem disso, né? O problema nosso é um problema de trajetória com escolhas feitas no passado. Porque a escolha de política econômica feita na década de 90, especialmente durante a gestão do Bill Clinton e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, era uma aposta de política econômica de desregulação, de não entrar na questão de regulação da publicidade comportamental, de não entrar na discussão de proteção de dados pessoais, tanto é que os Estados Unidos não tem legislação federal de proteção de dados pessoais, não tem autoridade de proteção de dados pessoais, porque era uma estratégia econômica de criação de empresas que eram nascentes e que se tornariam grandes competidores globais. E aí, nesse processo, você tem toda uma estrutura de incentivo para Google, para Facebook, que se tornou Meta, Twitter e outras empresas, né? Agora, essas escolhas do passado se mostraram escolhas trágicas, porque os objetivos sociais que eram desejados,
que eram objetivos de diversidade, inovação, comunicação democrática em massa, né, e competição, todos eles fracassaram. Esse é o diagnóstico feito pelos economistas e pelos cientistas políticos, né? Esse é o diagnóstico feito também no Brasil, pelo professor Virgílio Almeida, professor Ricardo Abramovay, economistas muito sérios, que estão dizendo, olha, as escolhas de objetivos sociais de regulação, porque isso foi uma escolha de regulação no passado, tem que ficar muito claro isso. A opção de desregular, a opção de escolher um modelo específico de liberdade econômica ampla para as plataformas como uma estratégia de incentivo a essas empresas para gerar diversidade de oportunidades, bem-estar do consumidor, competição e inovação, foram escolhas de regulação. Mas esses objetivos não se cumpriram. Então, 20 anos depois, o diagnóstico é terrível. Né? É um diagnóstico de, olha, não deu certo. Na verdade, os efeitos de economias de múltiplos lados, essas tendências de monopolização, que hoje são muito estudadas, elas geraram um outro diagnóstico, uma outra consequência. Então, hoje, se está se discutindo globalmente como lidar com isso. E só para, antes de passar para o Sérgio, eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo entender que são várias regulações possíveis. Não existe um único modelo de regulação de plataformas. O que está em disputa hoje são vários modelos de regulação. Você pode ter, por exemplo, como foi o projeto 2630 no Brasil, capitaneado pelo Orlando Silva, um modelo de regulação em que você vai exigir que as plataformas sejam absolutamente transparentes, com processos pelos quais elas removem conteúdo, ou absolutamente transparentes, com os processos de escolha de quais contas vão ser de políticos, vão ser aquelas certificadas, um tipo de proteção especial para certos tipos de pessoas, e você harmonizar as regras do jogo, né? Permitir que elas também construam suas regras comunitárias, mas exigir um mínimo de harmonização. Esse é um modelo, né? Um outro modelo, o modelo de regulação pensado pelos europeus hoje, pelo chamado de Lei dos Mercados Digitais, né, que foi aprovado, começa a valer agora no ano que vem, é um modelo em que você separa o pequeno do grande. É o que a gente chama de regulação assimétrica, né? Você fala assim, ó, tudo bem, tem os caras que são muito grandes, os caras que têm, assim, milhões de usuários, geram muitas receitas. Esses são os porteiros, né? Eles chamam de gatekeepers, né? Esses caras vão ser tratados de forma diferente. Então, para esses caras, você vai ter regras obrigatórias que devem ser cumpridas, que proíbem, por exemplo, a exploração e o compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo econômico, porque você tem hoje um problema que é o Facebook não é a rede social Facebook, a empresa Meta tem na sua estrutura de corporação mais de 40 empresas que são de realidade virtual, óculos e dispositivos de extração de dados sensíveis, animação, empresas de games, então são gigantes, né, que precisam ser tratados de forma diferente das empresas de tecnologia nascentes, emergentes, né? E é preciso um cuidado, né, para uma escolha de regulação também não matar o surgimento das empresas que são as futuras competidoras, porque o que se quer também é um ambiente mais diverso, com futuras empresas que possam competir com o Twitter. Hoje a gente tem um problema fundamental com o Twitter. Não há competição. As pessoas que usam Mastodon, né? Eu uso Mastodon há muitos anos, o Sérgio também usa, talvez, mas não se compara, gente. Não é o mesmo produto, não é o mesmo serviço, né? Você tem um problema grande aí de surgimento dos competidores, né? E tem acho que um terceiro modelo de regulação, que é esse modelo que tenta atacar as práticas ilícitas, o modelo de negócio extrativista, que inclusive está olhando para essa regulação que é proibitiva de uma monetização de dados pessoais em cima de comportamentos que são indesejáveis, como é o exemplo que o Edgar deu, né? Então, você fazer uma regulação em cima do modo de monetização. Você monetiza em cima do quê? Em cima de qual comportamento, né? E você conseguir separar modelos que são lícitos dos outros que são ilícitos. Então, hoje é um momento muito importante de reflexão, de discussão intelectual, de escolha política, né? Porque o cardápio ele é variado, né? E a gente tem muitas opções de ação. Perfeito. Sérgio? Opa! Eu vou procurar, então, responder uma questão que é como as plataformas funcionam. Elas têm uma gestão que é uma gestão automatizada. Quando você chega no Facebook, no Twitter, no Instagram, e muita gente não sabe, quando você chega no WhatsApp, quem te recebe é um sistema automatizado, algorítmico. E aí começa a questão.
existe um grau de complexidade muito grande para uma regulação de sistemas algorítmicos, né, de software, vamos falar assim, para quem está nos ouvindo, pode não entender. Quem organiza o que eu vou ver, quem controla o meu olhar, é um sistema automatizado, tá? Então, não é um só, são vários, né? Muitas vezes, vários algoritmos controlando, fazendo aquilo que o Rafael falou, que é tentar extrair o nosso padrão a cada clique que a gente dá e tentar nos conduzir, seja para comprar coisas, para aquilo que é a publicidade, ou para nos influenciar com mensagens que foram monetizadas, né? Que foram pagas por alguém. Então, eu estou simplificando bastante, mas esse é o modelo das plataformas. E não é só na comunicação. A plataformização, só vou dar vale até discutir depois, não vai dar tempo, né? Mas a plataformização está na agricultura hoje, está na saúde, está na previdência, está na logística, está em todos os lugares. Por quê? Porque o que a plataforma faz? Ela trabalha dominando um mercado ou um segmento da sociedade. Para ficar bem claro isso, é assim, ó. O que o mecanismo de busca do Google e o Uber tem em comum? É que ele tem em comum porque ele junta no mesmo lugar a oferta e demanda por algo. No caso do mecanismo de busca do Google, ele rastreia a internet pegando as ofertas de informação e você precisa de uma informação. Então, ele junta no mesmo lugar a oferta e a demanda. Então, o Uber, o que faz? Pega um motorista que precisa ganhar dinheiro com o seu carro próprio e pessoas que precisam se locomover no espaço urbano. Então, ele junta. E, a partir disso, ele não é mais uma empresa ou de informação simplesmente ou de carros. Ele é uma empresa de dados. Ele trabalha com dados, porque aí ele começa a interferir na demanda e na oferta. Ele é tendente a monopólio, porque é uma economia de rede. Então, a questão é a seguinte: que tipo de controle a gente quer fazer? De uma coisa que não é só de venda e compra, interfere nas democracias. A operação desses sistemas algorítmicos é invisível. Muitas pessoas nem sabem que funciona assim. Então, o Twitter, antes de ser comprado pelo Elon Musk, ele divulgou uma pesquisa que ele permitiu que acadêmicos fizessem, que de 7 países, só um não teve uma correlação forte na seguinte questão: os algoritmos do Twitter, principalmente eu vou falar um palavrão aqui, uma rede neural artificial, que é o que fazia a timeline ali das pessoas, oferecia as principais informações que ela iria ver, eles privilegiavam o discurso da direita e órgãos de informação de direita em relação à esquerda. Isso não sou eu que estou falando, é o Twitter. Só que várias vezes, até o professor Virgílio, que foi citado pelo Rafael, já mostrou que o YouTube faz a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Há uma interferência nas atenções. Há uma interferência onde é bem diferente do Kleber, que a Ramênia falou, ou do William Bonner na Globo. Porque o Kleber ou o William Bonner, você está vendo e ouvindo o que eles estão fazendo ou o que eles estão omitindo. Já essas plataformas nos criam uma realidade paralela, porque você começa a receber conteúdo, você acha que aquilo é a maioria, que é aquilo que as pessoas estão pensando. Então, na verdade, isso é muito perigoso para a democracia. Então, tem um aspecto político, para não falar as mesmas coisas que já foram faladas. Eu queria colocar esse aspecto e dizer: a regulação ela tem um aspecto nacional e outro internacional. O Lula foi muito feliz a falar que o mundo tem que tomar conta disso. Nós precisamos de tratados internacionais sobre isso, sobre regulação de inteligência artificial, regulação de algoritmos. A gente precisa responder uma pergunta: para onde caminha esse tipo de tecnologia, né? Tecnologia que busca dominar a sua alma.
Para onde caminha isso? A gente precisa discutir, e não é uma coisa só de um país, porque tem características que extrapolam isso. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas no caso do país, só para finalizar, eu acho que a gente precisa sim de transparência. A gente precisa ver que os europeus, eles têm uma legislação, o Rafael também colocou as linhas gerais, que tem interesse econômico mais que interesse civil. Os europeus estão numa briga contra a China e contra as plataformas estadunidenses. A questão é, e o nosso caminho? Então, eu acho que a gente tem que ter, né, no caso do Brasil, transparência nas regulações, na operação dessas plataformas. A gente precisa esclarecer à sociedade quais os objetivos de modulação e porque elas estão modulando. O que ela indica para o algoritmo fazer? Que tipo de dado ela pega nosso e cruza? A professora Fernanda Bruno fala que essas plataformas são laboratórios. Eu sou pesquisador na Federal do ABC, toda pesquisa que eu faço tem que passar por comissão de ética. Eles estão fazendo cruzamento sobre o nosso comportamento e não prestam contas a ninguém. Então, cara, é muito grave essa situação. Nós precisamos ter uma série de elementos que são para todas as plataformas da comunicação e de modelos de negócio em outras áreas. Essa que é a questão. Porque a plataformização nada mais é que um intermediário com uma infraestrutura digital baseada em dados. Então, nós precisamos controlar isso. E aí as pessoas, só para finalizar, as pessoas falam, a publicidade, não podemos interferir, tem que interferir sim. Eu quero saber quanto a Coca-Cola gasta para me influenciar. Então, todo gasto civil, de grande, de pequeno, de médio, no meu modo de ver, deveria ser muito explícito quanto foi gasto. Porque isso começa a mostrar o que é o capitalismo, o que é o direito, o que é, o quanto estão gastando, seja comercial ou politicamente, para me influenciar. Eu sou a favor do siga o dinheiro também. E você precisa da política, né? Você precisa dizer o seguinte, nós vamos regular o discurso? Eu sou contra regular o discurso, exceto aquilo que é notoriamente criminoso, como o Edgar falou, falar que cloroquina ela salva vidas, negacionismo. Agora, você dizer que, a priori, você vai ter censura, como a extrema-direita está falando, não é verdade. Eu não conheço ninguém que defende isso. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que dizem que o poder judiciário brasileiro pode, sim, atuar sobre os discursos. E aí tem que atuar mesmo, minha opinião. Agora, uma coisa que nem está em discussão, você vai fazer uma versão prévia disso? Acho que não. Acho muito difícil de fazer, mas acho que a responsabilização e discursos notoriamente perigosos para a saúde pública, como foi na época da pandemia, criminosos, como nós estamos percebendo agora, devem ser, na verdade, responsabilizados com o devido processo legal. E aí você pode ter, sim, bloqueios algoritmos, porque tem um impacto extremamente negativo falar que não pode vacinar porque a vacina faz você virar jacaré. Aí você tem que bloquear um tipo de coisa dessa. Mas, enfim, falei demais. Obrigado. Legal. Muito legal. Edgar, te devolvo uma observação de quem olha esse assunto mais à distância, sem ser um especialista. Acho que o Rafael trouxe uma questão interessante. Acho que a gente viveu talvez 3 momentos, né? O momento inicial da utopia, né? Maravilha, né? A individualidade. O segundo momento, que foi a apropriação da utopia por esses grupos, né? Pelas plataformas, a transformação isso no grande business e o domínio deles. Veio um momento seguinte, que foi a coincidência disso com a ascensão da extrema-direita, especialmente nos Estados Unidos, o Trump, que liberou geral, né? A selvageria completa, eles podem fazer o que quiserem. Nesse sentido, me parece que a chegada do Elon Musk é legal,
Porque, assim, o Mark Zuckerberg é o cara mais sofisticado, mais malandro. O Elon Musk rasga a fantasia e diz o seguinte: vou bloquear a conta do jornalista que está me incomodando, entendeu? Essa ideia desses ultraliberais, da autorregulação, né? De que eles regulariam, que as plataformas se autorregulariam, deu no Elon Musk, que está aí. Né? E agora a gente tem um outro momento, que é o pós, vamos dizer assim, distopia, que é ao mesmo tempo em que a onda da extrema-direita aparentemente passou, que é ver como é que as sociedades e o Estado vão interferir nesse processo. Né? E acho que essa é a discussão que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e que o Lula propôs no discurso dele de maneira muito assertiva, me pareceu, né, Edgar? Acho que talvez esse seja um momento interessante, porque a gente teve como adversários disso as mídias digitais tradicionais, vamos dizer assim, né? Globo e esses outros sempre foram contra. Não mete a mão, com medo de meter a mão neles também. Mas acho que eles estão numa posição mais defensiva, depois de tudo que a gente vivenciou. Edgar, manda ver. Estava fechado aqui, pronto. Não, acho que eu queria pegar um gancho aqui na questão do que o Sérgio falou sobre a responsabilização. Porque, citando aí Celso Furtado, o que a gente está vendo hoje no capitalismo de plataforma é o que a gente viu em diversos momentos do capitalismo de diversas maneiras, que é a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Né? A gente, com a monetização, por exemplo, em cima de desinformação na área da saúde, a gente viu diversos influenciadores monetizarem, diversas plataformas ganharem em publicidade em cima dessas desinformações, e o prejuízo ficou com toda a sociedade, ficou com o SUS. Né? Então houve aí uma socialização dos prejuízos que eu acho que a gente hoje... E aí eu queria também ouvir, acho que o Rafael tem a falar sobre isso, a questão do direito que já existe sobre a defesa do direito difuso, né? Do interesse difuso e dessa socialização do prejuízo. Será que não seria possível a gente responsabilizar as plataformas com as leis já existentes, falando, olha, vocês monetizaram aqui e geraram um prejuízo para o SUS aqui na ordem de tantos bilhões. Então a gente vai pegar aqui em cima da monetização de vocês, e aí a questão da transparência também, né? Vocês monetizaram tanto em cima dessa desinformação, passa a mão nesse dinheiro para cobrir parte dos prejuízos que o Estado teve. Né, porque concordo com o Sérgio, a gente não pode falar em nenhum tipo de regulação que ele seja uma restrição discursiva, né? Só que a gente pode falar e dar um recado às plataformas que olha, vocês precisam ter a autorregulação, como vocês enchem, né, a boca para falar que existe autorregulação, a comunidade tem as suas regras. Então, vocês precisam ser responsabilizados em casos de interferências, como a gente viu na pandemia, né? Então, vem cá, participa dos prejuízos que vocês geraram para a sociedade aqui. E aí eu queria ouvir a opinião sobre isso, né? Se a gente, com a legislação já existente, já é possível responsabilizar, e se esse não seria um bom caminho para a gente trabalhar a regulação estatal, não vetando discursos, não fazendo nenhum tipo de censura prévia, porque, como o Sérgio falou, ninguém defende isso, né? Mas sim dizendo, olha, vocês têm aí que trabalhar com responsabilidade no conteúdo que vocês vinculam, porque se gerarem custos para toda a sociedade vai cobrar isso de vocês também. Então, Rafael, é isso? Edgar, para começar? Tá bom. Vai lá. Posso falar rapidamente? Essa é uma pergunta, assim, maravilhosa, porque é uma pergunta que está na fronteira das discussões jurídicas hoje, né?
inclusive com muitos trabalhos feitos por pessoas do direito sobre esse tema. Esse tema, Edgar, está relacionado a 2 debates contemporâneos. Um é sobre lucro ilícito, é o que eles chamam de enriquecimento sem causa, quando as companhias obtêm lucro a partir de uma conduta que é considerada como ilícita. E aí a responsabilização, né, falando aqui de responsabilidade civil, que é esse instituto que tem milhares de anos, né, é um instrumental antiguíssimo da humanidade, né, esse artefato, né, Sérgio, essa tecnologia, que é uma ideia de você obrigar o agente causador do dano a não fazer uma responsabilização em cima dos danos individuais gerados para as pessoas, porque isso seria impossível de calcular. Mas sim em cima da lucratividade ilícita obtida a partir daquela conduta que não é desejável, que nós consideramos como ilícita, né? Então, aí é a ideia de um lucro ilícito, no qual você tem que devolver todo esse lucro ilícito. Isso pode estar relacionado também a uma lucratividade ilícita que gera prejuízos. Então, por exemplo, a monetização. Isso está sendo discutido no mundo inteiro, tá, Edgar? Inclusive no Reino Unido, a discussão de responsabilidade civil em cima do National Health Service, que é o SUS deles, também gira em torno disso. Ou seja, o quanto que a ilicitude de você deixar o conteúdo de desinformação e de não vacinação nas pessoas no Reino Unido vai gerar um problema brutal de pessoas não vacinadas, depois gerando demanda do serviço público de atendimento a essas pessoas depois de 15 anos. Né? E você considerar isso no médio prazo para entender que existe toda uma sobrecarga social, todo um custo social gerado que deve ser reparado pelas empresas causadoras. Isso está sendo discutido e acho que é um debate importante para os próximos 10 anos. O outro debate importante, aí eu vou usar um palavrão também, como disse o Sérgio, né? Eles chamam de disgorgement. Esse é o termo técnico lá nos Estados Unidos. Né? É o disgorgement algorítmico, que é você identificar uma ilicitude que é gerada por um processo algorítmico, uma fórmula matemática de utilização desses dados, uma técnica, né, de inferência e de correlação entre dados, e você, uma vez identificada a ilicitude, você obrigar a destruição dessa técnica. Impossibilidade de utilização da técnica algorítmica e destruição dos algoritmos. Isso está sendo avançado de forma muito séria pelos Estados Unidos, pela Federal Trade Commission. É provável que a gente tenha uma discussão muito parecida ano que vem na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, na Secretaria Nacional do Consumidor, pelo Ministério da Justiça, né, em torno de uma discussão de uma obrigação de fazer, ou seja, você obriga a empresa a fazer algo, e essa obrigação de fazer é impedir a utilização de uma técnica e destruí-la. Então, isso são 2 fronteiras assim incríveis, né? Você colocou aí para frente, né? Mas eu diria que sim, a gente pode voltar a institutos jurídicos antigos sem a necessidade de reinventar tanto a roda, mas muito mais adaptar, né, coisas já consolidadas do direito brasileiro e utilizá-las corretamente no futuro. Vamos de Sérgio agora e a Ramênia fecha a rodada? Vai lá, Sérgio. Eu queria, para não. Eu acho que o Rafael, o Zanata foi bastante esclarecedor, apesar de sintético, né? Eu queria pegar a questão da responsabilização em torno da ideia de liberdade, que a extrema-direita está cultuando muito. Eu queria primeiro oferecer um caminho diferente. Eu sei que a liberdade é muito crucial na modernidade, né, num período europeu que se constituiu como o império da razão, né? A gente trabalhou muito com o liberalismo. Então, a liberdade está ligada a várias concepções filosóficas de finalidades dos liberais e todas focadas no indivíduo. Liberdade, a gente precisava ver não como uma questão meramente individual. A liberdade, ela é uma prática coletiva. Não dá para definir liberdade se você não definir coletivamente o que é liberdade. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui e falar uma série de coisas absurdas sobre vocês, coisas, inclusive, que geram
pânico, ou geram temor, ou geram dor psíquica mesmo, isso é preciso entender se essa liberdade, socialmente falando, ela permite que você agrida, ameace, se você crie determinadas coisas que são extremamente perigosas para as outras pessoas. Então, a ideia de liberdade, ela não pode ser confundida com a ideia de liberdade para exercício de violência, seja física ou discursiva. Essa que é a questão que nós, democraticamente, precisamos decidir. Qual é a liberdade que nós estamos discutindo? A liberdade de só eu falar? Isso é liberdade? Será que é liberdade? Eu tenho os recursos para falar, eu tenho a força para falar e só eu falo. Aí você fala, porque eu sou livre. Porque essa é a liberdade de extrema-direita. É a liberdade do mais forte. É a liberdade na economia do mais poderoso e na política do mais forte, que resvala, inclusive, em violência. Por isso que a Ku Klux Klan, essas concepções liberais americanas, os federalistas americanos, a Ku Klux Klan pode existir. Porque eu falo assim, Mauro, eu acho que devemos matar todos os negros, eles dizem. Só que isso é liberdade de expressão. Eu já não acho. Eu acho que isso é uma ameaça. Eu acho que isso tem limites. Eu acho que isso não é liberdade de expressão simplesmente. É uma questão que tem que ter, aí eu trago a responsabilização. Eu acho que tem a questão da coletividade, e as empresas que são intermediárias dessa interação comunicacional, eu não posso falar que elas devam fazer autorregulação, seja econômica, seja política ou de qualquer coisa. Pode ter regras de comunidade, sim, claro, deve. Mas veja bem, eu não estou falando de um blog, gente. O blog meu do Corinthians, se você vier com o Palmeiras, eu vou falar que não, você não pode entrar no meu blog, me trollar, eu não deixo você escrever, porque é um blog. Tá claro que ele é. Agora, a plataforma de relacionamento social, ela se coloca como espaço público. Não dá para aceitar que ela é um blog. A mesma regra do blog para uma coisa que diz assim, aqui você pode vender, comprar, você pode fazer qualquer coisa, mas eu também posso excluir a tua conta ao meu bel prazer. Eu posso te calar, como fez o Elon Musk, eu posso fazer qualquer coisa. Aí não dá. Sabe por quê? Porque ela se coloca como espaço público. E aí, ou ela não é espaço público, e aí eu vou tratá-la de outra maneira também, ou ela é espaço de diálogo. Aí a gente precisa, eu acho que a gente precisa melhorar esse tipo de compreensão do que é uma plataforma de comunicação. E aí eu acho que essa autorregulação da galinha pela raposa não rola. É preciso de uma série de definições. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que rege as plataformas? Eu tenho tido até meio uns debates com o pessoal que diz que as plataformas levam ao extremo. Não, as plataformas, elas são espetaculares. Tudo elas transformam em espetacularização, como dizia o Guy Debord. Então, eu acho que a gente precisa compreender que algumas coisas levam ao radicalismo, outras não. Eu não vejo alguns sites da extrema esquerda bombando, eu vejo youtubers como Monark ou twitteiros falando um monte de groselha de modo espetacular, monetizado muitas vezes e bombando, entende? Então, eu queria fazer um jogo, eu fiz entre liberdade, a gente vai ter que avançar nisso, e a questão de regulação. É uma coisa muito delicada, muito difícil, e muitas vezes a gente vai ter que passar por isso, né? Isso aí. Ramênia. Eu acho que o Sérgio Amadeu e o Rafael Zanato, eles tocaram em vários assuntos assim que já contemplam o que eu iria falar, né? Que
essa questão da liberdade de expressão minha liberdade de expressão vai até onde o direito do outro vai. Eu não posso usar como o meu direito absoluto a liberdade de expressão, né? E isso que tem acontecido e isso que está em disputa, também acho, né? A questão a gente tem um histórico, tanto nas mídias tradicionais e agora com a questão das grandes plataformas, uma concentração desses meios de comunicação, e a gente vai ter que também trabalhar com isso, né? Avançar numa regulação pública, democrática das plataformas digitais. Uma outra questão que eu acabei lembrando, assim, acho que vale citar pela questão de todo o envolvimento que existiu, foi quando teve o controle público dos meios de comunicação através da campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. Eu acho que também foi um marco histórico, sabe, assim, 2002 ali, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, durou muitos anos, muito mais que várias frentes parlamentares, foi uma campanha grande, eu não consigo nem lembrar qual foi o momento que a campanha deixou de existir, sabe, assim, porque eu lembro que quando eu estava ainda no Rio Grande do Sul, ali em 2011, ainda tinha a campanha, mas ela estava naquele processo de sufocamento, né? E isso tem sido também meio que vivenciado dentro das plataformas digitais, pelos Sleep Giants, quando eles usam, né, desse ranking, não um ranking, né? Na verdade, eles fazem ali um trabalho de desmonetização de alguns programas, algumas, não plataformas, mas de alguns programas que estão sendo exibidos por essas plataformas. Eu acho que tem muito uma ligação ali nos meios tradicionais, a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, e nos meios digitais, as ações que Sleep Giants e outros agentes também estão fazendo ação. E essa questão da responsabilização, porque nós temos questões de empresas que patrocinam esses programas, as próprias plataformas, como elas gerem isso, né? Eu vou dizer que no período eleitoral, eu não conseguia mais abrir o YouTube e o Google por questões exatamente assim, que eles estavam me oferecendo coisas que não tinham a ver com o meu perfil. Sabe, assim, páginas de extrema-direita, programas de extrema-direita. Eu estava assistindo uma live, quando terminava a live, me sugeriam um programa da Jovem Pan, um programa de terça livre. Então, assim, são questões que a gente precisa realmente ressaltar na regulação de plataformas e de transparência, de como é que essas coisas estão chegando até mim e por que elas estão chegando, né? Eu tenho esse direito, né? É essa a questão. Ô, Mauro, posso só pegar um gancho que a Ramênia falou agora no final? Rapidinho. Sim, por sinal, bem legal, cara. Essa questão é muito importante, porque quem comprou o anúncio numa rede programática, provavelmente, ele colocou o objetivo ele fez um leilão, pagou caro e falou, eu quero pôr em todas as páginas desses esquerdistas. É isso que eles fizeram. Aí eles botaram eu tenho um podcast, Tecnopolítica, abria, sabe o que aparecia? Uma mensagem do Bolsonaro, que foi paga. E aí, por isso que eu sempre fiz uma bilimba teórica, que eu falava, não tem bolha, o que tem é amostra. Eles compram amostras. E o tempo todo, se você está dentro da amostra, você vai receber aquilo. Então, essa questão que começou o programa nosso, da grana, da publicidade, nós precisamos, é uma das principais questões da regulação. Tá? Eu só queria reforçar isso que a Ramênia falou, que é muito legal. Edgar. Vou colocar a última questão aqui, para a gente fazer uma rodada de comentários rápidos, que está dando o nosso tempo aqui, né, Mauro? A questão da uberização, né? Da uberização do trabalho e a questão da regulação do direito da plataforma de gerar subemprego, subcontratação, precarização do trabalho e lucro em cima disso, né?
Porque o que a gente está vendo hoje, e se acentuou com a pandemia novamente, é que essa questão do aprofundamento do capitalismo de plataforma, que ele não só mais está interferindo sobre a questão da opinião, da liberdade da expressão, da formação da opinião numa sociedade democrática, mas sim no trabalho das pessoas, e isso tem gerado uma situação de precarização do trabalho que talvez nos remeta aos primórdios do capitalismo, né? De uma desregulamentação fortíssima. Então, queria ouvir aí rapidamente a opinião de cada um sobre essa questão desse novo tipo de exploração do trabalho através de plataformas. E aí, mais uma vez, agradeço ao Elon Musk, né? Porque tudo aquilo que os outros faziam de maneira disfarçada, ele faz escancaradamente, né? Eu acho que ele acaba cutucando a demanda por regulação da sociedade de Estado, porque é tão grosseiro, é tão na cara, é tão desavergonhado. O Zuckerberg não, sofisticado, faz disfarçado e tal, né? Eu acho que é isso aí, mas acho que ele traz esse tema, inclusive, né? Da precarização do trabalho, né? Demissão em massa, contratação por valor menor, é aberto, né? Vamos, deixa eu ver, para fazer esse encerramento nosso, vamos fazer como a primeira rodada, Ramênia. Aí depois Rafael e Sérgio encerra. Tá bom. Nesse tema eu tenho um pouco assim conhecimento, mais como vou falar mais como sindicalista no caso, né? Que é a precarização do trabalho. Inclusive, essa ferramenta também ela é usada, apps também para jornalistas, né? Para você vender o seu trabalho dentro de apps, é a uberização do serviço, né? E acho que a gente tem que ver essa questão como uma reformulação trabalhista mesmo, assim. É uma questão que o Lula, inclusive, colocou em relação ao Uber, mas eu acho que vai ter que colocar em relação a vários outros serviços. Porque na questão do emprego doméstico, tanto na questão do próprio Uber, dos motoboys que entregam alimentação, e de outros serviços, como o próprio, falei, né, jornalistas também estão sendo uberizados, né? Você vende ali dentro de um app, uma lauda, tal, e essa precarização, ela já vem ali em conformidade também com a reforma trabalhista, que já precarizou o emprego formal. Então, imagina você dentro de uma plataforma, você está mais precarizado ainda, né? Já é todo... Então, eu acho que a gente vai ter que ter cobrar do governo, né? Uma reforma desse movimento e que essas plataformas entrem dentro dessa reforma trabalhista, né? Dessa questão trabalhista. Perfeito. Legal. Bom, Mauro, primeiro, parabéns, né, pelo seu aniversário, Don't Day. Parabéns. Obrigado. Mas parabéns. E, assim... Ano que vem vamos fazer de novo, dia 16 de dezembro. Parabéns, Mauro. Tem muitas conexões. Eu acho que, assim, tem pessoas fazendo pesquisas incríveis que eu gostaria de recomendar, né, para as pessoas acompanharem. O Rafael Groman, por exemplo, é um professor que era da Unicinos. Infelizmente, eles fecharam os programas da Unicinos. O Rafael Groman foi trabalhar no Canadá. Ele tem coordenado um centro de pesquisa enorme, né, sobre a uberização do trabalho, as dimensões dos novos direitos. E isso se conecta também profundamente com a regulação de plataformas, porque um dos problemas centrais da precarização e da uberização, do trabalho plataformizado, né, como nós chamamos nesse meio universitário, é a gestão algorítmica do trabalho. Você não tem um patrão, né? Você tem um sistema automatizado que ranqueia, metrifica todas as ações e é programado para maximização de eficiência, para realmente, como diz o Galo, né? É para extrair do caboclo mesmo o sangue dele, o suor, o máximo que ele consegue e ver até onde ele quebra. E aí, esse é um problema no qual, quando você tem uma decisão injusta, você não consegue contestar, você não tem revisão humana, é absolutamente desumanizador, né? Então, uma das pautas de humanização disso
é a criação de novos direitos trabalhistas para essa gestão algorítmica, né, para a revisão automatizada de decisões e para um conjunto muito básico de direitos, como já fizeram na Argentina. Né? Na Argentina, por exemplo, o trabalho plataformizado, se está chovendo, o trabalhador recebe mais. As plataformas provêm o acesso à internet, o telefone, né? Eles provêm uma estrutura, oficinas para reparar os carros, coisas básicas. Né? E a gente aqui não tá muito longe do básico. A outra pesquisadora que é incrível é a professora Rosana Pinheiro Machado, que está fazendo uma investigação muito interessante sobre a junção do trabalho plataformizado com o pensamento neoliberal extremado, né, radicalizado. Né? Isso é verdadeiro. Né? Isso eu presenciei também, estando recentemente no Rio de Janeiro, conversando com um motorista, e ele era um motorista bolsonarista, pró-golpe, estava apoiando os movimentos na Avenida Getúlio Vargas, e ele me contou que ele era um cara que trabalhava há muitos anos na Petrobras, quando a Petrobras teve problemas, né, de investigação de Lava Jato, etc., ele foi demitido. Aí ele foi para esse universo de trabalho plataformizado, começou a trabalhar como motorista, começou a consumir conteúdo de YouTube e entrou agora na Quai. A Quai é uma plataforma que quase ninguém está olhando, mas a Quai, ela permite que você receba o dinheiro não só pelos vídeos que você produz, mas pelo engajamento que você produz. E ele me disse, eu ganho os meus trocados a partir do engajamento que eu vou dando para os meus amigos golpistas, porque isso vai gerando um pouquinho de receita para ele ganhar um pouquinho a mais. Então, veja a perversidade. É um acoplamento, né, de uma mentalidade, né, neoliberal, extremada, radicalizada, precarizada, que depende de grana. Ele enxerga nisso uma oportunidade de fazer um pequeno pé de meia. Tem muito empreendedorismo nessa área, tá? Isso é importante ficar claro isso. Eles empreendem de várias formas, eles vão fazendo bicos, jeitinhos. Por isso que é importante a gente ter um bom diagnóstico de sociologia, de antropologia, para saber o que está acontecendo, porque está acontecendo coisa demais nesse meio. Né? Então, eu deixo aí a indicação do trabalho da Rosana, porque ela está ajudando a explicar esses fenômenos, e acho que isso é parte do nosso diagnóstico. Bom, eu vou dizer o seguinte, tem uma plataforma, o Rafael, inclusive, eu acho que ele cita naquele livro que você comenta, né, Rafael, o cooperativismo de plataforma, do Treble Shoes, né? Tem uma parte que ele fala do Amazon Mechanical Turk, que é uma, não sei se vocês já usaram ou já estudaram, né? Quem está nos ouvindo, é uma plataforma de um crowdsourcing, né, mas de microatividades. É muito usado para treinar algoritmos de inteligência artificial. Você ganha alguns cents de dólar para colocar, que a gente fala, numa foto, a gente para guiar a foto, que a gente fala, rotular, falar, isso é um pássaro, isso é uma xícara, isso... Aí o cara, na verdade, é uma inteligência artificial que depende, a maioria delas, de treinamento, e aí precisa do humano, principalmente imagens e várias coisas. Mas tem vários tipos de trabalho enfadonhos, que o cara ganha uma miséria, tem mais de 1 milhão de caras inscritos, e esse tipo de trabalho é um trabalho que dá muita grana para a Amazon e que dá muita grana para quem é o intermediário. É quase que um retrocesso brutal aos períodos da chamada acumulação primitiva de capital. É um negócio assim que nós estamos vivendo hoje. E o neoliberalismo, ele faz isso em vários lugares, e aí está fazendo na área de saúde também, está fazendo na área de agricultura. Insisto que a Syngenta, velha conhecida dos venenos, velha conhecida de contaminação, com produtos proibidos em vários lugares do mundo, e no Brasil nenhum, a Syngenta hoje é uma plataforma digital. Queria dizer isso a vocês. Ela se tornou numa plataforma digital, como também a BASF se tornou uma plataforma digital no campo, e que envolve também trabalho precário. Não só, tá? Mas envolve também. Mas eu queria dizer o seguinte, acho que a gente vai ter que regular isso, do ponto de vista trabalhista também, e
termino eu tenho feito uma campanha para dizer o seguinte: os Correios, essa grande empresa brasileira, a empresa brasileira mais capilarizada, que está em todos os municípios do Brasil, ele pode estar além da regulação. Por que eu vou dizer isso? Porque os Correios podem ter uma política de um novo negócio para se transformar numa empresa que tenha a capacidade de competir com essa Amazon, essas coisas loucas, se o Correio se tornar uma logística digital e se fizer acordo com cooperativas de plataforma, com pessoas que vão ter fim de semana remunerado, eles vão entrar exatamente dando direitos, a forçar os direitos para trazer as pessoas que querem trabalhar ou que precisam trabalhar. Seria juntar o Correio com um projeto tipo de Araraquara, por exemplo. Exatamente. Os Correios podem fazer isso e virar uma empresa imbatível no Brasil e se projetar em vários outros lugares. Só que, para isso, o Correio não pode ser moeda de troca. Eu sei que eu estou falando é difícil, porque o governo vai precisar entregar vários tipos de grandes empresas para as forças aliadas. Eu não sou ingênuo, eu sei disso, mas nós vamos perder uma oportunidade, viu? Porque os Correios, cara, porque uma coisa que a Ramênia, o Rafael falaram, no sentido de regular, vai ser fundamental, sem dúvida, só que a gente pode dar um passo além, fazer política pública e colocar os Correios. Você imagine no sul de Minas, onde está o Edgar, cara, você incentivar, fazer parcerias, universidades, não sei o que, novos arranjos produtivos, e aí o que acontece? Esses caras dali vão ter uma cooperativa que não é Coopergato, cooperativa de verdade, só que ela tem um contrato, um mercado primário, privilegiado com os Correios. Os Correios entregam em 2 horas em qualquer lugar no sul de Minas. Você já imaginou? Você ter uma ação que beneficia, inclusive, aqueles que querem trabalhar seriamente e que querem, na verdade, ganhar corretamente, dentro de direitos. A gente precisa extrapolar. Eu gosto muito de projetos. Eu digo isso aí, viu, Mauro? A gente tem uma oportunidade não só de fazer coisas no plano da lei, a gente pode fazer no plano da política pública também. Eu acho que eu sempre atuei, sempre não, mas desde que dos anos do século passado, com comunidade de software livre, e isso eu aprendi. Uma coisa a gente tem que fazer também. E eu acho que fica a dica aí para o pessoal dos Correios, e quem quiser ver, tem um episódio no Tecnopolítica, onde tem uma especialista do Correio, que eu conversei, ela mostra o potencial que é aquilo, cara. É muito louco. Então fica aí essa ideia para esse pessoal aí. A gente pode ter um novo modelo também e ir para cima dessas plataformas, fazendo uma ação anti-neoliberal e a favor de... Dá para trabalhar com direitos. Essa coisa do Bolsonaro, vocês devem se lembrar. Ele dizia, ou você tem direitos ou tem emprego. Isso é mentira. Eu quero emprego com direitos. Essa que é a verdade. Edgar, acho que você promoveu aqui, acho que o debate central do Brasil hoje, né? Acho que essa questão das plataformas, da regulação e das possibilidades também, por outro lado, como o Sérgio Amadeu traz agora, é o tema do Brasil. Né? É o tema do Brasil porque nós hoje não entramos nesse assunto, mas vamos fazer mais rodadas. A questão da fome está profundamente vinculada também às plataformas. Acho que a gente vamos abrir novas chaves de interpretação e conversa aqui. Quero agradecer demais Sérgio, Romênia, Rafael. Edgar, quer encerrar? Aí eu continuo com a nossa turma aqui só para fazer o encerramento do programa. Abriu. Então, excelente o debate. Eu acho que a gente tem aí diversos temas a aprofundar. Essa perspectiva que o Sérgio Amadeu trouxe agora no final é espetacular, porque a gente tem condições de estar criando um novo modelo para o futuro. E, graças a Deus, temos aí um governo de frente ampla, mas que tem uma preocupação com essa questão de ter uma sociedade mais justa, né?
Então, acho que, de fato, o Brasil pode avançar muito nisso. A gente avançou muito com a questão do Marco Civil, a gente apontou para o mundo um modelo de regulação já no ambiente digital, e eu acho que a gente pode, mais uma vez, inovar se a gente tiver condições e ousadia de tomar iniciativas como a que o Sérgio acabou de trazer para a gente. Então, acho que é um assunto que, inclusive, vale a pena a gente aprofundar. Vamos. Fechou. Edgar, o leão da montanha, das montanhas do sul de Minas, aqui promovendo esse encontro de afetos e pensamentos. Foi muito bom, muito bom. Beijão. Tchau, pessoal. Um beijão Sérgio, aí para vocês. Família, Rafael Tchau, e Edgar Rafa. também. Tchau, Valeu. Edgar. Valeu! Valeu.